vamos às questões de hoje, né? O panorama de Brasília está um pouco calmo, é explicado, está calmo, porque começou o recesso branco, que é uma criação brasileira, recesso branco. O recesso seria só dia 18 de julho, porém os deputados resolveram, depois da maratona da reforma da Previdência, que não foi ainda aprovada no segundo turno, tal, como sabemos, né? Isso ocorrerá em agosto, na Câmara dos Deputados, resolveram matar o trabalho, mesmo assim estando sendo remunerados, tal. Isso não é uma coisa legal, a gente insiste sempre nisso, de que é fundamental mudar a forma de fazer política e de trabalhar com a política. Uma delas é cumprir o calendário constitucional, e o calendário constitucional era até o 18 de julho, quando haverá efetivamente o recesso constitucional. Mas são questões que na nossa live nós vamos voltar a discutir, isso também é a questão do fundo partidário, a questão do fundo eleitoral, são todas essas questões, a questão do voto, né? Agora tem toda essa discussão sobre a questão do voto distrital, para ver como é que fica, etc, etc. Isso nós voltaremos num próximo encontro a analisar essas questões, mas nós vamos ter vários encontros, portanto, tempo não faltará. Vamos para a primeira questão de hoje. Parece repetir o mesmo tema, mas não é o caso, né? É porque todos os jornais, todos os sites, revistas, etc., tudo que estão discutindo a mesma questão. Porque causou um assombro ao país a designação pelo presidente. Primeiro era um boato, depois o presidente insinuou, agora diz que teria decidido, mas até agora não assinou nada. A designação do seu filho, Eduardo Bolsonaro, deputado federal, supostamente por São Paulo, porque ele não mora em São Paulo, não faz política em São Paulo, não defende as causas de São Paulo, mesmo assim os eleitores foram enganados por ele, deveriam protestar, viu? Você que votou no Eduardo Bolsonaro, proteste, porque afinal ele foi eleito para representar os interesses do Estado de São Paulo, o seu interesse, o meu, nosso, e todos aqueles que moram em São Paulo. E o que acabou acontecendo foi que esse cidadão, que tem um conhecimento rasteiro das principais questões políticas, basta acompanhá-lo, né? Nós acompanhamos, o primeiro mandato dele, que foi inexpressivo, e agora esse mandato. Esse cidadão foi designado, deverá ser, porque ainda nada foi oficializado, embaixador da República Federativa do Brasil em Washington. É inacreditável. Eu, quando ouvi a primeira informação, eu imaginei, sinceramente, que era mentira, que não era verdade. Achei que isso daí era mentira, que era um boato, que isso não era verdade e tal. Porém, isso é verdade. O presidente tem dado risada, inclusive, sobre essa questão. Feito uma birrinha, como se fosse um adolescente. Recomendo a todos vocês que leiam o editorial de hoje do jornal O Estado de São Paulo, que é muito bom tratando desse tema. Eu vou até aqui retomá-lo aqui rapidamente. Que ele coloca muito bem essa questão, situando esse problema de uma forma correta, apresentando os problemas, discutindo qual é a importância, chama-se assim, o poder como capricho. É excelente o editorial, vale a pena lê-lo, né? Começa assim, eu só vou ler o início para vocês verem que todas as pessoas que têm consciência do que é o Brasil, do que é o governo, do que é o Itamaraty é o Ministério das Relações Exteriores, o que é uma embaixada, está achando que o presidente chegou a um ponto limite, né, de desrespeito às instituições republicanas. Diz o jornal O Estado de São Paulo no seu editorial. É um disparate em todos os sentidos a ideia do presidente Jair Bolsonaro indicar o seu filho Eduardo para o posto de embaixador do Brasil em Washington. É um disparate, diz o jornal O Estado de São Paulo. Caso o convite seja oficializado, é responsabilidade do Senado barrar a indicação de pai para filho. Indicação essa que avilta o bom senso, menospreza a defesa técnica e qualificada do interesse nacional, transforma o Estado em assunto de família e manifesta, uma vez mais, a dificuldade de Jair Bolsonaro para compreender o que é ser presidente da República, muito diferente de ser chefe de um clã. Perfeito, fecha aspas. Perfeito o editorial do jornal Estado de São Paulo. É algo que eu já tinha dito ontem e já tinha dito numa outra live e num outro encontro que nós tivemos.
O presidente da República não sabe das suas atribuições. O presidente da República não tem o decoro indispensável ao cargo. O presidente da República imagina que a relação se dá entre ele, a pessoa física, Jair Bolsonaro e Donald Trump. É uma relação entre famílias. Ele, inclusive, disse que uma das reivindicações, olha o absurdo, uma das qualidades, melhor dizendo, do seu filho seria que ele é amigo dos filhos do Trump. Ou seja, ele acha que é uma relação entre famílias. Ele acha que é uma relação entre governos, o dele e do Trump, e não que é uma relação de Estado, da República Federativa do Brasil com os Estados Unidos da América. Por isso que é perfeito o editorial do jornal O Estado de São Paulo, o poder como capricho. Está perfeito, é isso mesmo. Ele não entendeu ainda a função do presidente da República, não entendeu o que é uma embaixada, não entendeu o que é a relação entre dois países. A gente tem de retomar essa questão, a questão é séria. As pessoas inicialmente levaram na brincadeira, e é natural. Eu mesmo achei, não pode ser verdade. Não acredito que o presidente chegou a nível tão baixo, né, de não entender o que é a embaixada, que é o cume da carreira, é a embaixada em Washington. Você só chega a isso, depois a esse ponto, a esse local, a esse estágio da carreira, depois de ter passado no vestibular do Instituto Rio Branco, né, servido em locais os mais diferentes possíveis, em locais difíceis, aprendido o que é uma negociação diplomática, uma negociação comercial, no campo de tensões militares, campo diplomático, questão fronteiriça, conhecendo a história diplomática do Brasil, conhecendo a história do Brasil, conhecendo a história dos países onde você foi lotado, que você precisa conhecer a história desses países. Eu pergunto, acho que qualquer um de nós, o que Eduardo Bolsonaro sabe sobre Estados Unidos da América? A credencial que ele apresentou, qual foi? Eu fritei hambúrguer. E o pior que a revista Época, está aqui no site época.com.br, foram a lanchonete e não tem hambúrguer. Lá só tem frango frito. Quer dizer, ele não sabe nem o que fez. Nem sabe o que fez. Agora, não é possível nós assistirmos isso de braços cruzados. Como se nós vivêssemos na República Dominicana nos anos 1950, sob a ditadura Trujillo. Ele que fazia essas coisas. Ou se estivéssemos na Arábia Saudita, onde tem um governo muito simpático, que pega jornalista e corta estilo frango a passarinho, como fez lá em Istambul. Mas nós não estamos nem na Arábia Saudita e nem estamos na República Dominicana. Nós estamos num Estado democrático de direito chamado República Federativa do Brasil, que é a 8ª economia do mundo, e que tem que ter um presidente que honre nossas tradições e tenha respeito para com a cidadania, respeito pelos interesses nacionais. Não use o poder, como bem disse o jornal Estado de São Paulo, como capricho. Não seja adolescente. Estude, homem, aprenda, conheça a sua função. Não brinque, não use o poder como capricho. Não é possível. O Senado, se ele efetivamente designar Eduardo Bolsonaro, vai apreciar em agosto, vai apreciar essa designação. É o que o artigo 52, inciso 4, trata dessa questão. Agora, vamos ver qual é a posição dos senadores. Eu, por exemplo, vou escrever para os 3 senadores do meu estado de São Paulo, Mara Gabrilli, o Major Olímpio, e vou escrever para o José Serra. Vou escrever e vou exigir, como paulista, que conheço a nossa história de respeito às leis, à Constituição, à moralidade e à ética, que não tem filhotismo, não tem nepotismo, e vou exigir que os senadores que estão lá pagos pelo meu, pelo seu, pelo nosso dinheiro, e você deve fazer também isso nos seus são 81 senadores no seu estado respectivo, para que eles ajam de acordo com a Constituição. O poder não deve ser capricho, Não é possível nós aceitarmos isso. É necessário dar um basta aos caprichos do presidente. Lembra quando ele quis transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém? O irresponsável? Ele é irresponsável. O que aconteceu? Todo mundo mostrou o absurdo daquilo. Ele esqueceu do assunto, assim espero que não seja só momentaneamente, mas que tenha esquecido o assunto. Então, não é possível. E fiquem atentos ao que está acontecendo na política externa brasileira. Fiquem atentos. Não é a primeira palhaçada do presidente. Não é a primeira.
o Brasil está votando na ONU junto com os países muçulmanos. Junto com os países muçulmanos. E votando propostas que colocam em risco os direitos das mulheres. Olha com quem nós estamos nos aliando. Com o atraso do atraso do atraso. Claro que é impossível nós podemos acompanharmos tudo o que está acontecendo no mundo, mas é inaceitável isso, é inaceitável. É inaceitável o desprezo que ele tem com instituições permanentes de Estado, como o Itamaraty, o desprezo que ele tem, porque ele nunca conseguiria passar num vestibular do Instituto Rio Branco. E ele não sabe o que é a importância da meritocracia. Ele tem desprezo pelas carreiras do Estado, tem pelo Exército. Ele tem desprezo pelo Exército, porque ele sabe que nunca chegaria a general, porque ele não tem condições para isso. Ele nunca chegaria a general. Ele teve de sair como capitão e acabou. Acabou. O que ele humilhou o general Santos Cruz é inacreditável. É inacreditável. O que o filho dele, aquele Carlos Bolsonaro, fez humilhando o general Vilas Boas, general de exército, general de 4 estrelas, e ele nada fez em defesa. Por que ele nada fez? Porque também ele despreza as carreiras de Estado como a do exército. Porque ele sabe que nunca chegaria a general. Porque ele não tem capacidade. Ele chegou na presidência por acaso, numa conjuntura que nunca mais se repetirá. A de 2018. Mas para ficarmos e concluirmos o assunto do Eduardo Bolsonaro, é vital essa questão. É vital. Nós não podemos dar esse recado para o mundo. Nós não podemos, nós somos um grande país. Nós não estamos aqui fazendo uma palhaçada, tendo um presidente que tem um capricho, como bem disse o jornal O Estado de São Paulo. É necessário uma ação conjunta da sociedade em agosto em defesa do Brasil. E eu espero que eu farei, como cidadão, espero que vocês façam, nós faremos, né? Uma manifestação, vamos protestar, exigir que o Senado cumpra suas atribuições constitucionais. Escreva para o seu senador, são 3 por estado. Não é possível que isso ocorra sem que nós nos manifestemos. E temos que dizer não. Tem vários casos, já tem casos que o Senado disse não. Me lembro de um agora, em 1961. É possível dizer não. E vamos ver se ele mantém até o fim a designação do filho. Absurdo. Nós não podemos aceitar isso. Acho que tem um limite os caprichos do presidente, do complexado presidente da República. Tem um limite. Tem um limite. E o limite é esse.